Olá, eu me chamo Luiz Eduardo Dias da Silva. Sou estudante de Direito na Faculdade Estácio de Sá. Estou fazendo esse trabalho chamado de videonário sozinho por conta de meu serviço, o qual acabou dificultando para eu encontrar algum grupo na qual eu pudesse me encaixar. Faço esse vídeo tratando de um dos assuntos polêmicos na sociedade hoje, chamado pena de morte. Muitas pessoas são contra, muitas pessoas são a favor. Porém, vamos analisar ela de uma forma geral. Vamos analisar o que o Código defende, fatos históricos, fatos sociais e o que a sociedade pensa hoje. A pena de morte ela tem a sua aplicação nos primórdios da sociedade, quando a escrita ainda não era utilizada. Porém, vamos falar de documentos, afinal, somos estudantes de direito. O escrito mais antigo, chamado Escrito de Moisés, com as 613 leis, uma delas dizia, não matarás. Ali estava a primeira legislação a respeito da pena de morte. Sabemos que, naquela época, a pena era aplicada de uma seguinte forma, você matou, você tem que morrer, o chamado olho por olho, dente por dente. No caso do Brasil, a pena de morte ela começou a ser aplicada quando o Brasil ainda era uma colônia de Portugal. O direito utilizado aqui era o português. Logo, quando nós nos tornamos uma colônia independente de Portugal, nos tornamos uma república, o direito ele teve como base a Constituição portuguesa. Mas, mesmo assim, não diminuiu a monstruosidade das penas aplicadas, onde, no caso, podemos citar Tiradentes como um exemplo, que ele foi enforcado. O que isso entra em conflito com o direito natural. Afinal, todos temos o direito à vida. Quando nós nascemos, esse direito nasce junto de nós. Sabemos que nem todo direito natural está positivado, ou seja, escrito em lei. Porém, que direito temos nós de tirarmos a vida de alguém? Já o direito positivo, prevendo que isso pode ser utilizado em caso de guerra, nos deixa uma pergunta no ar. Quem está guerreando? Nós ou a nação? Devemos sim ter regras para punir, especialmente crimes envolvendo terceiros com lesões irreversíveis. Mas, quão necessária é a morte nisso? Esse é o modo de pensar naturalista. Fiz uma pesquisa quantitativa com cerca de 50 pessoas a respeito deste tema. A maioria, em 80% dos casos, foram a favor da pena de morte. Os outros 20, a maioria cristãos, foram contra. Perguntei a eles quais crimes deveriam, então, receber esta sentença da morte. A maioria das respostas foram estupro, embriaguez ao volante com lesões irreversíveis. Fui mais além ainda e perguntei a eles como que essa pena deveria ser aplicada. A maioria das respostas foram injeção letal, e em 10 respostas foram enforcamento, e as outras foram a tiros. Analisando essas respostas, eu percebo que não tem sido um ato vingativo, mas sim um ato punitivo. Estou aqui com o Luiz Gustavo, ele que está preso no presídio de Tubarão e está nos 7 dias hoje, né? Ele está com a pena de 5 anos já cumpridas e hoje eu vou fazer uma entrevista aqui com ele a respeito do tema da pena de morte. Gustavo, me diga, o que você acha a respeito da pena de morte? Em meu ponto de vista, na verdade, eu não sou a favor, pelo motivo que a população até mesmo se refere, referente à situação ali que deveria ter pena de morte, mas até mesmo pela visão da população, não é a mesma visão que até mesmo está passando pela situação. Então é muito fácil eu chegar e passar uma visão, sendo que eu não passei pela mesma situação. E se chegar e perguntar para eles, e se fosse referente a vocês, estivesse passando por essa situação, vocês iam continuar na mesma visão, aceitando a pena de morte? Então eu acho que hoje em dia tem muitas situações que pode trabalhar com o psicológico da população carcerária, poderia então estar revertendo em outros casos, para não chegar nessa conclusão da pena de morte. Gustavo, se tivesse a pena de morte, as pessoas não iriam pensar antes de cometer os crimes? A porcentagem poderia até pensar, mas uma outra porcentagem já não ia pensar pelo motivo de muito sofrimento que passa lá dentro e maus trato pelas mãos dos responsáveis que coordena o sistema carcerário do Estado. Mas
uma parte até poderia pensar em não praticar o crime, mas vários já poderiam já pensar de outra forma e continuar da mesma forma. A sociedade hoje ela é a favor da pena de morte em crimes como estupro e latrocínio, que tem lesão permanente. E o que tu me diria sobre isso? Eu não sou favorável em nenhum deles, até mesmo o estupro. Então eu não sou favorável da pena de morte, sendo que até mesmo o estupro é um crime considerado brutal. Até mesmo nem nós não aceitamos em nosso meio, que tem ala separada. Então, por eles também é o seguinte, eu não aceito também esse motivo de pena de morte. Então, a minha visão, pelo meu pensamento que eu tenho, ou até mesmo lá dentro também tem, então é o seguinte, a justiça, não fazer justiça pelas próprias mãos, poderia até mesmo o crime fazer a justiça. Então, na verdade, pelo motivo da indignação que dá até mesmo nós e a população em se declarar com as situações dessas quando acontece. Mas também não apoio o motivo de dar a pena de morte a eles, porque senão também seria muito fácil chegar ali de tudo que eles fazem e ali e em 1 segundo e 2 segundos ali ele já morrer. Então, na verdade, ali teria até mesmo que sofrer um pouco pelo motivo do crime brutal que eles fazem. Você tem irmãos ou irmã? Tenho. E se eles acabassem sendo estrupados? Ó, em minha visão, na verdade, por esse motivo, acho que todo mundo tem essa mesma mente. Mas, até mesmo por mim, eu pelo meu, não queria nem que a justiça fizesse justiça. Eu mesmo ia fazer com as minhas próprias mãos, pelo motivo da indignação e pelo motivo de se deparar com uma situação que, na verdade, ninguém aceita. Realmente. Uma outra pergunta que eu vou te fazer. As cadeias, elas estão lotadas. E muita gente tem o pensamento de, vamos lá dentro, vamos matar todo mundo e pronto, vamos eliminar as cadeias superlotadas. O que tu pode falar para essas pessoas que têm esse pensamento? Na verdade, a maioria da população, como falei até mesmo para ti nas perguntas anteriores ali, que a população aqui fora, na rua, tem um outro pensamento, pelo motivo de não saber qual o motivo que nós passa lá dentro. Acha que é tão fácil, fizeram errado, estão lá, estão comendo, estão dormindo, estão bebendo e estão suave. Não, na verdade nós passa, erremos, sim, erremos, não discordo deles, erremos, temos que pagar pelos nossos atos, mas em cima dos nossos direitos. Erramos, mas só que é o seguinte, nós deveríamos pagar pelos direitos que, hoje em dia, a lei que diz que é o direito, coordena a nós pagar. Mas lá nós paga totalmente diferente. Nós paga as nossas penas, mas em cima do que? De espancamento, em cima de maus tratos, até mesmo psicológico. Sofremos muitos maus tratos psicológicos por parte dos responsáveis, a responsável ali do sistema penitenciário, do sistema prisional do Estado. Então, por esse motivo aí, na verdade, é onde que o mundo se revolta por essas situações assim. Gustavo, nos Estados Unidos, quando eles estão no corredor da morte, eles têm um direito a um último desejo. Sim. Se tu estivesse no corredor da morte, qual que seria teu último desejo? Já passou por várias vezes isso na minha mente. Sendo que até mesmo, por último ali, passou ali referente à situação ali do rapaz lá, aqui brasileiro, que caiu lá na Indonésia lá com uma prancha de surf lá, com a cocaína dentro dela. E isso me fez pensar várias situações na minha mente, referente àquele mesmo caso dele ali. No meu caso, na verdade, é o seguinte, como eu disse, erremos, temos que pagar. Infelizmente, se chegasse a acontecer isso no meu caso, infelizmente não teria para onde correr. Ia ter que pagar pelo motivo da pena que eles me dessem para me pagar, né? Mas o que eu mais queria era ver minha família a última vez e pedir meu último perdão para Deus e seja o que Deus quiser, né? Tá. Quero te agradecer então, Gustavo, por ter feito essa entrevista comigo. Muito obrigado por todas as suas respostas. Que Deus continue te abençoando e vai dar tudo certo. Como vocês puderam acompanhar, a gente fez uma entrevista aqui com o Luiz Gustavo. Ele que está dentro do sistema prisional.
mas eu quero deixar um comentário para vocês de uma situação que aconteceu lá nos Estados Unidos. Um homem que estava no corredor da morte. Ele chegou no dia, eles perguntaram para ele qual que era o último desejo dele. Ele pediu para abraçar a sua mãe. Quando ele abraçou a sua mãe, ele falou para ela: Mãe, se você tivesse me corrigido, se você tivesse me batido, se você tivesse me dado educação, isso hoje não teria acontecido comigo. Então, tu não chore por mim, porque a culpa também é sua. Muito obrigado a todos.